Posso só dar um exemplo para concretizar um bocadinho aquilo que estava a dizer em relação também à área do ambiente e da forma como o processo de globalização é conduzido. Em 2006, e isto para referir, obviamente, há mecanismos de relação entre Estados e entre regiões do mundo em que a política conta menos e as opções políticas e as relações entre Estados contam menos do que as regras de mercado. E, obviamente, com este modelo não podemos estar de acordo. Em 2006, no mesmo ano em que na União Europeia foi produzida legislação no sentido de eliminar a deposição de pneus usados ou reformados nos aterros dentro do espaço europeu e reduzir a sua queima através da incineração ou da coincineração, nesse mesmo ano, a União Europeia colocou um processo através do órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio ao governo brasileiro, porque o governo brasileiro avançou com uma legislação no sentido de proibir a importação de pneus usados a partir do espaço europeu. E isto não deixa de ser irónico, mas foi verdade, aconteceu. Portanto, neste mesmo preciso ano em que a União Europeia legisla no sentido de não queremos mais pneus nos aterros no espaço europeu e não queremos queimá-los ou queremos reduzir a sua queima, vamos colocar um processo. E foi um processo interessantíssimo, eu tento resumir muito rapidamente. Foi muito interessante porque o governo brasileiro, efetivamente, produziu legislação no sentido de proibir a importação dos pneus usados, teve este processo colocado na Organização Mundial do Comércio e, na realidade, que foi o juiz final foi a Organização Mundial do Comércio, não foi nem a União Europeia, nem o governo brasileiro, nem o entendimento entre as partes, foi a Organização Mundial do Comércio. O órgão de solução de controvérsias criticou e condenou o Brasil, o governo brasileiro, por duas questões principais. Primeiro, acusando o Brasil de protecionismo económico. Eu acho que agora, passado 2 anos, isto foi em 2007 que saiu a solução, acho que agora, passado 2 anos, muito teríamos a dizer sobre isto. Mas o Brasil, na altura, foi condenado por protecionismo económico e também foi ainda condenado por uma outra questão mais interessante, foi por discriminação injustificada. Ou seja, porque o Brasil aceitava receber pneus usados no âmbito, no espaço da Mercosul, mas não aceitava da União Europeia. E isto é muito ilustrativo do tipo de globalização que estamos a falar. Estamos a falar de uma globalização onde as regras de mercado e de comércio internacional contam muito mais do que qualquer entendimento político entre as partes. Para além disso, e só para terminar, outra coisa interessante, porque é que o Brasil proibiu a importação de pneus usados? Porque os pneus usados servem de criadouros para o desenvolvimento dos mosquitos que provocam dengue, uma doença endémica no contexto brasileiro. E, portanto, estão a tentar combater os focos de contaminação e onde se desenvolve o vetor que promove a doença. E a Organização Mundial do Comércio, a entidade a quem eu reconheço maior credibilidade para falar de questões de saúde e de ambiente, disse também que o Brasil não conseguiu provar a relação entre a importação de pneus e o problema ambiental. Isto depois, entretanto, teve voltas e felizmente que as coisas, o processo ainda não está fechado, mas felizmente que não ficou assim. Mas é para dar exemplos muito concretos, só para dizer que, obviamente, no modelo de governação global, em que as regras do mercado contam mais do que as relações políticas e as decisões políticas, eu acho que este caso é absolutamente ilustrativo do tipo de globalização que estamos a falar. E em relação a este, não, obrigado. Muito bem. Temos já várias perguntas que nos chegaram. Há uma que eu portanto, não resisto em fazê-la, ela está aqui. De que forma o caso do jovem alemão que matou colegas na escola pode estar ligado à globalização, tendo em conta o facto de nos Estados Unidos este tipo de situação ser mais frequente? Pergunta-nos o Pedro Moreira. Se algum de vocês quer pegar nisto, nesta questão, em especial... Se não podemos avançar para outra. Não, vamos lá ver. Eu acho que há... Enfim, evidentemente que é uma situação que de várias formas joga com dimensões de globalização. Isso é verdade. Eu acho que há uma que é justamente muito visível nesta situação, que é a globalização de um certo modelo de masculinidade. Isto é, da masculinidade do guerreiro, não é? E, portanto, aquele rapaz, o que fez foi exprimir naquele momento, enfim, em circunstâncias que agora também não vale a pena aqui escalpelizar, mas que têm muito a ver também com a sua situação singular, mas não fez mais do que justamente exprimir de uma maneira brutal
uma certa forma, um certo estereótipo, não é? Um certo modelo de homem, digamos assim. E, portanto, a cultura da arma que se vê nos Estados Unidos, mas que se vê no Rio, mas que se vê em Lisboa, mas que se vê um pouco por toda a parte, essa cultura da arma é justamente uma das formas de globalização de construções de identidade masculina. Eu acho que, desse ponto de vista, sim. Mas eu, honestamente, creio que valia a pena analisar com cautela essa componente de como a cultura da arma, e sobretudo da arma ligeira, da arma de pequeno porte, portanto, de como isso faz parte hoje em dia de uma cultura de caráter global, com tudo o que inquietante isso pode trazer. Mais perguntas? Pergunta-nos a Joana via e-mail, agora regressando, já falámos aqui da NATO, falando agora da ONU, pergunta-nos a Joana qual o papel da ONU enquanto única organização que tem capacidade para produzir algum tipo de governação global e transversal na era da globalização. Tem hoje alguma intervenção positiva em termos políticos ou é meramente retórica? Que reforma? Pergunta-nos a Joana. Mónica, queres pegar? A ONU. Não é de toda a minha área, mas de facto as várias agências das Nações Unidas, eu não falava talvez da ONU, falava das várias agências das Nações Unidas, particularmente no caso de uma das agências com as quais trabalho, nomeadamente o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tem desenvolvido um papel extremamente importante na sensibilização, no lobby, numa estratégia de colocar a questão dos refugiados na agenda política dos vários países. E tem-no feito, eu diria, com algum sucesso. Para além da própria mediação que fazem no terreno, nos campos de refugiados, com as populações, o trabalho extremamente importante, com pessoas que vivem em campos. Há pessoas a viver em campos de refugiados há mais de 30 anos e, portanto, o trabalho que estas organizações, particularmente as Nações, o Acnur, faz nestes campos de refugiados é fundamental para a sobrevivência destas pessoas. Por outro lado, a questão de tentar fazer pressão junto dos vários Estados, particularmente os Estados europeus, no sentido de garantir um espaço europeu para a entrada de pessoas que vêm à procura de asilo, tem sido fundamental e tem colocado, de facto, esta questão na agenda política dos vários países e, nesse aspecto, parece-me extremamente importante o papel desta Agência das Nações Unidas. Sim, eu acho que este exemplo que a Mónica dá permite perceber uma questão que eu acho que deve ser a questão mais importante na resposta à pergunta da Joana, e que é a seguinte: a ONU é um espaço de disputa política. Quer dizer, a ONU não pode deixar de ser encarada como um espaço de disputa política, onde projetos políticos, onde visões do mundo estão em confronto e em que, portanto, a possibilidade de ter uma política de orientação mais liberal ou uma política de orientação mais social, uma política de intervenção mais armada ou uma política de intervenção mais no sentido da prevenção de conflitos, é evidentemente algo que é objeto de uma disputa intensa no dia-a-dia da organização. E desse ponto de vista, nós estamos a falar quer da ONU no seu sentido restrito, como estamos a falar das agências especializadas de que a Mónica aqui dava conta. É sempre um palco de disputa política e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós devemos encarar, é a minha perspectiva, nós devemos encarar essas instâncias como ferramentas que estão aí para serem, de alguma maneira, mobilizadas por projetos políticos que, à esquerda, neste caso, são úteis e, portanto, são ferramentas disponíveis, são ferramentas que podem ser usadas. Isso de maneira nenhuma as santifica, de maneira nenhuma as iliba de responsabilidades primordiais numa série de situações fundamentais do nosso tempo, mas eu acho que, não agilizando, também o avesso é um erro de perspectiva, isto é, a demonização pura e simples dessas instituições parece-me ser fruto de uma grande miopia. Eu tendo a encará-las como ferramentas possíveis, mas alvo de uma intensíssima luta política e de enorme dificuldade. Só assim é que eu acho que as análises são sérias.